precisando de ouvir uma palavra, Senhor. Que eles venham entrar por essas portas, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar com cada um deles, Senhor, com cada um de nós também nesse lugar. Toma a Rua da Ruama nas suas mãos, vizinho da direita, da esquerda, bairro de Bom Gosto, comunidade, Senhor. Vai visitando, Senhor, lares de cada um dos teus filhos, Senhor. O Senhor venha abençoar esse culto, a palavra, o louvor, o estudo, tudo que já tem sido feito, Senhor. E vai acontecer nesse lugar, Pai. É debaixo da direção do Senhor, meu Pai. O Senhor venha nos capacitar a cada dia, Senhor. Vai de encontro àqueles que estão no leito dos hospitais, Senhor. Entra com sanção de cura, libertação, Senhor. Restauração, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Agradecer o Senhor pelo alimento, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Não tem deixado faltar o nosso pão de cada dia. Abençoar o nosso trabalho, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de provisão, de providência, Senhor. Que o Senhor tem falado, Senhor, aos corações de cada um dos teus filhos, Senhor. Toma nossa casa, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, nos dê direção, Senhor, nesse lugar, Pai. Nos capacita, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. O irmão pode se assentar, né? Abrir nossas Bíblias aqui no Salmo 125, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem se sentar, né? Vamos ler? Amém. Tá. Glória a Deus. Só me achar aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. O texto diz aqui, né? Segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, como estão os montes à roda de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Fazer o bem, ó Senhor, aos bons que são retos de coração, quanto àqueles que se desviam para os caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor, os que praticam maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? Você não pode se sentar, né? Nós vemos aqui nessa palavra que nossa confiança tem que estar no Senhor, né, irmão? Através de muitas lutas, muitas adversidades, né? Nós passamos, né, nas nossas vidas, mas o Senhor, Ele tem estado conosco, irmão. Amém. Nós temos que confiar, né? Como o monte de Sião, que não se abala, né, irmão? É um lugar firme, né? Muita situação que a gente passa, né? Até para nos desestabilizar, né, irmão? Né? Nos tirar do foco, que é o Senhor, né? Então, nós temos que colocar nossa confiança todinha na mão do Senhor, irmão. E permanecer firme, né? Como diz aqui na tua palavra, né? Nós temos que confiar no Senhor. Como o monte de Sião. O monte é um lugar firme, né? Em nome de Jesus, né? O ímpio, irmão, ele pode até querer, né? Reinar, né? Sobre nós, mas não vai durar muito tempo não, irmão. Né? O Senhor, Ele não aceita, né, irmão? O Senhor não se agrada, né? Nós temos que confiar no Senhor, né? E seguir no caminho certo, a qual o Senhor tem nos ensinado a cada dia, né? Fazer o bem, irmão, né? Nós temos que procurar fazer o bem, né? Nós, como os cristãos, né? Independente da situação, né? Que nós viemos olhar, nós temos que procurar sempre fazer o bem, irmão. E o Senhor está conosco, né? Muitas das vezes nós pensamos que o Senhor não está, irmão, mas Ele está no nosso meio, né? Creio que o Senhor está no meio. A gente passa a adversidade, mas o Senhor não está. Mas o Senhor está sim, irmão. Ele tem guardado, irmão, as nossas vidas, irmão. Em nome de Jesus, né? Que nós venhamos ter paz, né, irmão, nas nossas vidas, né? Estar com nossas consciências no lugar, procurar fazer o que é certo, né? E colocar tudo nas mãos do Senhor, irmão. Né? Colocar tudo no altar do Senhor, como foi dito aqui no estudo, né? Muitas vezes aos nossos olhos nós pensamos que não tem jeito, né? Mas lá pelos olhos espirituais tem jeito, irmão.
O Senhor, Ele muda o quadro, o Senhor muda o cativeiro, irmão. Muitas das vezes é uma doença, enfermidade, uma luta que a gente passa na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, né? Mas o Senhor, Ele muda, irmão, essa situação, né? O Senhor é um Deus forte e poderoso, irmão. Ele pode todas as coisas, irmão, né? Costumo dizer que o Senhor é o dono do tempo, irmão. Né? Está no controle de tudo. Então, nós temos que colocar nossa confiança no Senhor. Né? Hoje eu falei até com a bispa aqui, que é atacada daquela sinuosite, aquela dor forte. Mas comecei a orar ao Senhor, peguei a palavra, li. A cabeça estava doendo muito, irmão. Mas se eu não colocar minha confiança no Senhor, o que vai adiantar? Né? Vai bater o nervosismo, vai ficar com aquela coisa toda. Mas glória a Deus pela honra e glória do Senhor. Eu estou aqui, irmão. Estou sentindo dor, mas glória a Deus. Vou para a casa do Senhor. Para louvar e agradecer o santo e poderoso nome. Sei que esse mal já caiu por terra, né? Em nome de Jesus, irmão. Cada situação que cada um de nós estamos vivendo aqui, creio que o Senhor já lançou por terra em nome de Jesus. Já lançou tudo no mar do esquecimento, irmão. Nós temos que crer, colocar o Senhor em primeiro lugar. E nossa confiança, só Ele, irmão. Não tem outro Deus que nós confiamos, não, irmão. É só o Senhor, né? E nós servimos Deus vivo, né? Que salva, que cura, que liberta, que transforma, irmão. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu acho que os louvores já deu, né? Uma resposta para muitas coisas que a gente, quando chegou aqui, viemos às vezes com os problemas, umas dúvidas, aí veio a escola, resolver as nossas dúvidas, e agora os louvores, não é louvor para nós estarmos animados, é para que nesses louvores nós venhamos a profetizar que está chegando o tempo de cantar. A gente tem que começar a mudar a nossa mente em relação a isso, não apenas louvar por louvar, mas louvar inserindo no louvor que aquela promessa que pode estar ali escondida numa frase é a promessa que vai mudar a nossa circunstância. Então, quando todas as vezes a gente ouve um louvor, que vocês possam também, e eu também, a compreender que há promessas escondidas. Há coisas que a gente está falando, mas não está vivendo. E às vezes a gente não está vivendo por causa de nós mesmos. E eu queria pedir a igreja para abrir o livro de Isaías, capítulo 55, nós vamos ler 6 ao 13. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno aos seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão as palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará? A igreja pode se assentar. Aleluia, Jesus. Como sempre, né, o Senhor sempre nos surpreende. Por mais que a gente passe pela palavra, Ele está sempre ensinando a gente. E nos meus estudos,
eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para nós, como nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo, pedindo uma palavra para mim, para que eu possa compreender os momentos que estamos passando. E o estudo que eu fiz foi em relação aos pensamentos, à vontade e os planos do Senhor. Às vezes, irmãos, nós estamos há tantos anos na igreja, conhecemos a palavra, passamos pelos livros, há pessoas que até decoram aonde está isso, onde está aquilo. Eu não cheguei nesse patamar ainda não. Tem pessoas que vai lá, não, está aí, está aqui, mas conhecem muito a letra e não conhecem o autor da letra. Conhecem muitas coisas que leem, mas não conhecem diretamente ao autor. E eu pedi ao Senhor para me explicar acerca da vontade dele. Porque nós somos tão pequenos e limitados que nós não compreendemos a mente do Senhor. A gente acha que compreende, mas os pensamentos dele são inatingíveis à nossa sabedoria. Mas quando a gente abre as Escrituras, o pensamento dele está aqui. O que ele quer de nós está aqui. Mas parece tão difícil na nossa caminhada compreender isso. E é difícil, irmãos. Por mais que façam congressos, estudos teológicos, que as pessoas acham que saibam muitas coisas, a sabedoria humana não é nada diante da sabedoria do Senhor. E eu estava pedindo ao Senhor, há uma promessa nesse livro do profeta Isaías, mostrando para a gente que aquele que busca ao Senhor, invoca ao Senhor, tem intimidade com o Senhor, ele terá a resposta da vontade do Senhor para a vida dele. Mas muitas das vezes a vontade do Senhor não é agradável para nós. Nós queremos a nossa vontade que seja agradável ao Senhor. E os planos dele não são os nossos planos. Os pensamentos deles não são os nossos pensamentos. Quando às vezes eu penso algo de algum irmão, o Senhor pensa totalmente diferente. Porque a nossa sabedoria ela é pequena e limitada. Mas o pensamento do Senhor é ilimitado. Nós não sabemos nada de ninguém. Mas nós temos a obrigação de fazer com que essas pessoas conheçam o Senhor. Porque muitas das vezes estão na igreja sabendo de várias coisas, várias letras, mas não estão sabendo lidar com o Senhor. E eu fui pedindo para o Senhor que a gente, enquanto não entendendo que Ele pede para que a pessoa venha se converter, na própria palavra, pede para que a pessoa deixe o ímpio, o seu próprio caminho, porque às vezes a gente fica ali martelando a vida do outro, o ímpio prospera, o ímpio tem um casamento bom, o ímpio não sei o quê, mas eu sou justo. Perdão, eu sou justo, mas o ímpio está com um carro novo. Deixe o ímpio o seu caminho. E quem tem que buscar? Somos nós. Quem tem que se converter? Somos nós. Quem tem que renunciar? Somos nós. Nós temos que renunciar. E para que essa renúncia seja agradável ao Senhor, para que Ele possa cumprir a vontade dEle. Porque se na palavra dEle diz que os pensamentos dEle não são os nossos pensamentos, aqui, irmão, já está dando uma dica que os nossos pensamentos são mínimos. Que o que a gente acha que é uma bênção, não é. O que a gente acha que é bom para nós, talvez não seja. E quando não está demorando a acontecer aquilo que a gente pede, a gente fica igual o filho mimado, perturbando o Senhor. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E não é. Porque a gente tem a visão, como até foi falado pela bispa na escola também, a nossa visão ela é muito terrena, ela é muito baixa, ela é muito aqui, ó. Mas a visão do Senhor, ela está acima da gente. Muito mais acima. Então a gente tem que começar a compreender que as coisas para acontecer na nossa vida, ela não depende só da nossa oração, mas ela depende também da nossa renúncia, da nossa atitude. Nós temos que mudar as nossas atitudes. Não tem como nós ficarmos anos e anos falando do Senhor e não vivendo as promessas do Senhor. Porque parece que nós estamos estagnados. Parece que nós estamos nadando contra a maré. E por que nós estamos nadando contra a maré? Porque muitas das vezes nós estamos fazendo o que a gente quer fazer. E não deixando Deus fazer em nós aquilo que Ele quer fazer em nós.
porque a vontade dele é soberana. Ele pode todas as coisas. E aí eu escrevi que a nossa própria vontade, muitas das vezes, nos leva a situações desastrosas. E que o plano do Senhor é infinitamente maior do que os nossos. Por isso que a gente, às vezes, muitas das vezes, não conseguimos compreender. Mas nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus. Ele nos ensina. Nós temos a palavra do Senhor. Não adianta a gente pegar, ler um versículo e não se aprofundar. Porque como que você vai conhecer o seu pai, seu melhor amigo, se você não tem convivência com ele? Não adianta a gente abrir a Bíblia, vou abrir uma Bíblia que o inimigo está furioso, está tudo dando errado. Peraí que eu vou abrir a palavra. E pá! Acha que é aquela palavra. Não é, irmãos. Toda palavra do Senhor, ela está condicionada a algo antes. Tem um procedimento, tem um processo para que a gente possa alcançar aquilo. E às vezes a gente fala, mas tudo posso naquele me fortalece. Todo mundo usa isso. Mas anterior a isso, diz Paulo, que ele sabe viver na escassez e na abundância. Então a gente, para falar isso e declarar isso, a gente tem que se colocar para compreender que até na situação que não está acontecendo, nós temos que compreendê-la e buscar com que essa situação seja para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, para o nosso amadurecimento. Porque não há como amadurecer sem sentir dor, não, irmãos. Ah, mas irmão, você quer dizer que a gente vai sofrer? Se tiver que sofrer, o sofrimento do Senhor é para nos admoestar. Porque como que a gente vai chegar no reino dos céus do nosso jeito? Não tem como, irmãos, essa matemática não fecha, essa conta não fecha. Com as nossas atitudes, nós não temos como alcançar a eternidade. E eu fui ali pedindo ao Senhor para falar conosco. Então há promessas e ensinamentos na Bíblia que mostram que nós temos que ser repreendidos através da palavra, encorajados através da palavra e até com palavras que vão nos fazer perseverar. Porque essa é a caminhada da nossa fé, irmãos. Nós estamos aqui vivendo um tempo que o Senhor nos emprestou, com coisas que o Senhor nos emprestou, com pessoas da nossa família que, se eles não mudarem, não conhecerem verdadeiramente, eles podem até ficar, irmãos. A gente não quer isso para os nossos familiares, a gente não quer isso para os nossos filhos. Mas a gente fala e tem que deixar o Senhor agir. Porque há momentos que a nossa palavra não vai mais a pessoa ouvir. Mas o Espírito Santo de Deus, ele faz com que aquela pessoa escute. Não do nosso tempo, não na nossa hora, mas no tempo do Senhor. Porque às vezes, irmãos, a gente quer controlar tudo. Até como foi falado na escola. O que a Sara fez? Ela passou à frente de Deus, havia uma promessa. Ela riu, como Moisés falou, sem o Senhor eu nem quero sair. Não vou sem o Senhor. Nós também temos que fazer isso. E os montes e os outeiros exclamarão de prazer a vossa face. Aí eu fiquei pensando, como é que um monte e um outeiro vai exclamar diante do Senhor de prazer, na face do Senhor? E todas as árvores do campo baterão as palmas. E aí eu fiquei procurando. Falei, meu Deus, isso aqui não é para árvore, nem para outeiro, nem para monte, é para nós. Nós somos os montes, nós somos os outeiros, nós somos as árvores, que naquele grande dia nós bateremos palmas. Eu não sei como é que vai ser o grande dia, mas eu sei que nós estamos debaixo de uma promessa de vida eterna. E eu creio que depois que nós passarmos, porque a gente fica só pensando, né? Eu só falo isso, às vezes eu encho meu esposo falando, eu não sei o que vai acontecer, mas Paulo viu alguma coisa. Eu não sei o que Paulo viu, mas se ele viu e suportou o que ele suportou, é bem melhor do que a gente está vivendo aqui e fica choramingando por causa disso aqui. E às vezes o Senhor tem isso aqui pra gente. Então eu não sei o que Paulo viu, mas eu estou nessa fé dele. E eu fiquei pensando aqui, no 13. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Aí eu fui procurar o que é espinheiro e o que era sarça. E são árvores secas, que não dão frutos. Então o Senhor vai transformar-nos de árvores secas que não dão frutos para árvores frondosas, como a faia e a murta, que são árvores que são frondosas e têm frutos. Eu não conheço essas árvores, irmãos.
Mas se está falando aqui, eu quero ser essa árvore frondosa que tem frutos. Porque não adianta a gente ser uma árvore tão linda por fora. Oh, que árvore beleza, bem maravilhosa. Cadê os frutos? Como o Senhor Jesus amaldiçoou aquela figueira, que ele chegou lá, cadê o fruto dela? Mas ela de longe ela estava linda, chegou lá, cadê o fruto? Eu quero ter frutos. Eu estou pedindo ao Senhor a cada dia que me dê frutos. E essa foi a primeira parte do estudo. Vamos para a segunda? Jeremias 29. Eu me maravilho com o Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor é muito bom. A gente não sabe de nada, meu Deus. A gente acha que sabe, meu Pai. Oh, Jesus. Jeremias 29, do versículo 11 ao 13. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados... Eu vou ler o 10, tá? Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei. Vocês já sentiram aqui que teve o exílio do povo que foram cativos da Babilônia. O cenário é esse. E o Senhor fala no versículo 11. Porque eu bem sei os seus pensamentos, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Vamos imaginar um momento? O povo, por desobediência, ficou cativo. O povo sofreu na mão do rei da época. Mas tinha uma promessa. Porque Jeremias foi enviado para falar para aquele povo. Eles não queriam aceitar o cativeiro. Eles não queriam aceitar o exílio. Mas eles provocaram esse exílio porque eles foram desobedientes. Nós também, irmãos. Não adianta botar a culpa naquele povo, não. Nós também somos desobedientes. E quando o exílio vem para nós, a gente quer murmurar contra os nossos irmãos, contra a nossa igreja, contra a palavra que é ministrada. A gente acha que naquela igreja que a gente não está recebendo aquilo que a gente queria. Mas é naquela igreja que fala da palavra, é que está, como Jeremias ficou anos falando e o povo não queria ouvir. E a consequência de não ouvir uma palavra do Senhor é o cativeiro, irmãos. É o sofrimento. Porque tem dois tipos de sofrimento, irmãos. O sofrimento que a gente passa sem Deus e o sofrimento com Deus. E eu já passei os dois. E eu falo com propriedade no assunto. 1000 vezes melhor eu sofrer com Deus. Porque sem Deus, o nosso sofrimento é ruim demais. Sem Deus, a gente não tem esperança de uma mudança. Sem Deus, a gente não tem ninguém. Se a gente for pensar, pai, mãe, esposa, marido, filhos, ninguém vai compreender a tua dor. Mas se você não quer viver dor, você tem que obedecer. Você tem que buscar. Está aqui, ele falou, buscar. O Senhor já falou em Isaías 55, buscar. O Senhor vem falando em Jeremias 29, buscar de todo o nosso coração. Irmãos, não há como termos um relacionamento com o Senhor sem buscar verdadeiramente a face do Senhor. E para a gente buscar a face do Senhor não é fácil. A gente renuncia nosso eu, nossa vontade, nosso querer, nosso achismo, nossa sabedoria, o nosso entendimento, que muitas das vezes a gente acha que é alguma coisa. A gente tem que parar de entender o que a gente acha que a gente é. E se a gente se colocar que a gente é filho do Deus Altíssimo e buscá-lo verdadeiramente, como está na palavra,
Já é o segundo estudo falando para buscar na palavra. O que a gente tem que fazer? E para buscar o Senhor? Nos arrepender. Irmãos, não é nos arrepender só da pessoa que a gente era lá atrás, não. É nos arrepender dia após dia. É renunciar dia após dia. É se confessar ao Senhor dia após dia. Porque às vezes o nosso desejo no nosso coração parece que não é ruim. Mas é, irmãos. Nosso coração é enganoso. Quando o Senhor fala para nós buscarmos com o nosso coração, de todo o nosso coração, é a gente pegar o nosso coração que é enganoso e entregar para Ele, para que Ele venha transformar num coração limpo, num coração verdadeiro, num coração rendido, num coração quebrantado, num coração que a gente possa fazer com que a nossa alma não vá mais à frente da gente, mas que o Espírito Santo de Deus nos comande. Nós precisamos ser comandados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. E a gente resiste. E eu não estou falando porque eu estou pensando no problema do outro, não. Eu estou falando de mim. Nós resistimos. Nós não compreendemos. Mas o Senhor está falando que os pensamentos... Já é a segunda vez que o Senhor fala que os pensamentos dele são diferentes. O Senhor, Ele não esquece a promessa que nos faz. Ele tinha uma promessa para aquele povo. Mas aquele povo precisou passar 70 anos sofrendo. E aqueles que lá naquele exílio, lá no cativeiro, se renderam ao Senhor, eles viram as maravilhas do Senhor. Como a gente sabe de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso não é historinha. Isso aconteceu. E se a gente for ver, nós estamos passando também muitas coisas que estamos passando, não só no nosso país, mas nas nações. Mas nós estamos ali, debaixo da soberania do nosso Deus. Porque nós temos que respeitar as autoridades? Sim. Mas nós temos que compreender que a autoridade instituída, ela está abaixo do nosso Deus. E é Deus. Nabucodonosor, ele passou muitas coisas. Até ele foi levado como ungido do Senhor e ele não sabia dos planos do Senhor na vida dele. E o que ele também passou foram várias coisas, até reconhecer o Deus Altíssimo. Gente, se aquelas pessoas reconheceram debaixo do exílio, do cativeiro, do sofrimento, para que a gente quer pagar esse preço para conhecer o Senhor Jesus? Ah, mas irmão, você está falando uma coisa que é incoerente. Nós somos já de igreja há muitos anos. Eu tenho 14, 15 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 50 anos. Não interessa isso para Deus, porque se você esteve esses 25 anos, 14, 10, 13, sem conhecer o Pai, você perdeu tempo. Você nadou contra a maré e se afogou. Não adianta. E às vezes você vê um recém-convertido, entra por essas portas, quer uma cura, pá, Senhor, vale a cura. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Eu posso enganar vocês, mas eu não posso enganar o Senhor. Então o povo sofreu. Por quê? Porque não se arrependeu, não buscou, não invocou, não orou com humildade. Humildade, gente, não é pobreza nem mendicância, não. Humildade é você entender que você às vezes pode ter tudo, mas tudo ali não vai te completar. Se você não tiver o Senhor, nada você tem. Você tem uma roupa melhor que o irmão, e você, eu tenho uma pouquinho, a minha roupa é ruinzinha. Não, irmãos, a humildade do teu coração é muito mais preciosa do que aquela roupa que o outro tem, o carro que o outro tem, a mansão que o outro tem. E nós temos visto isso. Nós estamos vendo a cada dia a promessa do Senhor se cumprindo, quando a gente vê que muitos viriam com palavras e as pessoas iam cair por causa dos comichões de seus ouvidos. As pessoas estão buscando o Senhor por aquilo que Ele tem que dar para elas. Nossa conta é com Jesus. Nossa conta não é com o mundo. Nossa conta não é com o diabo. A nossa conta é com Jesus. Então a gente não tem que ficar do jeito que muitas das vezes nós nos encontramos. Caídos. Nós não somos escravos, irmãos. Nós somos livres. E quem pagou o preço que pagou, a gente não ia conseguir nem um pouquinho da dor que Ele sentiu por nós. E, irmãos, eu vou dizer mais. Muitas das coisas que eu escrevi,
Não está saindo o que o Espírito Santo de Deus quer que a gente fale. E eu fiquei falando com o Senhor, então a gente tem que buscar, né, Senhor? E nessa busca, para a realização do que a gente acha que é bom, e talvez Deus dê. E para essa busca acontecer, a gente tem que conhecer a essência do nosso Pai. É difícil, irmãos. Conhecer a essência do nosso Pai. Os discípulos andaram com Jesus e muitas das vezes não conheciam Ele, a intimidade do Pai. E a gente nem conhece Ele fisicamente. E a gente tem que buscar a essência dele. Mas a essência dele já está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Nós não podemos extinguir o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. É a maior relíquia que nós temos depois da salvação. É o Espírito Santo de Deus. E eu fui perguntando ao Senhor. E eu falei, Senhor, então a gente tem que se entregar, buscar, se arrepender, orar. E como é essa entrega? É essa entrega? Não. É a entrega. É se lançar verdadeiramente no colo do Pai. Porque na hora que você está com problema, ninguém pode sanar a tua dor física e a sentimental e a mental. O teu problema não é maior do que o outro problema do teu irmão. Mas nós temos um Pai que Ele sabe a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa alegria, o que a gente espera, o que a gente quer, antes da gente falar. Ele planejou a nossa vida antes do ventre da nossa mãe. Ele sabia quem era a nossa mãe e a gente nem... Estava tudo já reformulado, planejado para a nossa vida. O pensamento dele, o plano dele, desde antes do ventre da nossa mãe. E quando a gente se coloca nesse comportamento que nós somos filhos gerados, filhos amados. Gente, nosso Deus não deixa a gente sofrer, não. A gente passa por essas coisas para o nosso aprendizado. Porque a nossa relíquia muito maior é a nossa vida eterna. E às vezes a gente fala assim, a vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. É vida eterna, mas o que será na vida eterna? Não, e eu às vezes fico falando, fazendo isso. Não me cabe saber como vai ser lá. Mas me cabe entender que eu serei imortal, com o corpo glorificado. Não vai ser mais essa Alexandra Carmen. Não vai ser mais os irmãos. Nós vamos ir para um plano maior, melhor, sem dor, sem sofrimento, sem choro, sem esses desesperos que a gente vive. Porque muitas das vezes nós vivemos dando importância a coisas tão pequenininhas, porque não olhamos para o nosso Deus. Nós estamos olhando para a circunstância. Nós estamos olhando para a vontade do nosso coração. Então, irmãos, esse estudo, para mim, foi bom, porque foi uma introdução até no que a bispa nos pediu domingo passado para que nós viéssemos escrever a carta. E que a gente colocasse os detalhes daquilo que a gente quer. E eu falei para o Senhor, meu Deus, eu não quero pedir do meu jeito, porque eu me lembrei da carta que eu até falei para os irmãos, da carta que eu escrevi para mim há 10 anos atrás. E nessa carta eu só falava, eu não sou nada, eu não tenho nada, não sei o que é nada, eu só me esculhambei. A Alexandra de 40 anos... estava toda esculhambada. A verdade é essa. Eu estava destruída por dentro, destruída emocionalmente. Não me lembro nem o que aconteceu na época, mas eu estava. E quando eu achei a carta, eu vi que aqueles pedidos que eu botei, o Senhor me deu muito mais. E quando a bispa falou, escreve nos detalhes, eu pensei nessa carta. Eu falei, Senhor, eu botei uma coisa, o Senhor me deu mais. E aí, confirmou que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Mas a Alexandra de 40 anos queria uma coisa e não sabia de nada, porque eu também não tinha essa busca que eu tenho hoje em dia. Então, esses problemas que eu enfrentei dos 40 aos 50, não foi para me destruir não, gente. Foi para me levar para a direção de estar aqui, ó, na palavra. Para compreender o valor do que eu recebi, que não é o valor terreno, mas é o valor espiritual. Quer dizer, eu pedi isso, ele me deu mais por quê? Porque ele viu o meu processo dos 40 anos até os 50.
E eu fiquei falando com o Senhor, falei, meu Deus, o Senhor é tremendo, maravilhoso. E eu escrevi, não importa o exílio que você está enfrentando hoje, busque ao Senhor. Ele não esquece de nós. Quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. E nós vimos até na escola dominical que o Senhor fala, Ele não é homem para mentir. Nosso relacionamento pessoal com as pessoas, a gente encontra mentiras. Às vezes você fala com uma pessoa, e às vezes também não é mentira não, gente. Às vezes a pessoa esquece. Você fala assim, vou ligar para você semana que vem, tal dia tal. Mas aí tua vida tá tão... e você esquece. Outros dizem que vão ligar e não ligam. E outros que deveriam ligar não ligam também. Mas deixa isso para lá. Agora nós vamos para a terceira parte e última do nosso estudo. No livro de Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Ai, Pai, glória a Deus, Pai. É um versículo que todos nós conhecemos. Romanos 12, 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra vez, né, irmãos? O pensamento dele é maior do que o nosso. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas a gente compreende? Não, porque nós somos limitados. Mas se aqui está dizendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus, tem uma condição. Qual é? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, irmãos, às vezes nós estamos pagando o preço porque nós somos burros, porque nós não lemos a palavra. Nós lemos o versículo, mas nós queremos o quê? A vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. O que você quer? A vontade. Você quer o quê? A boa, vontade boa. Se Deus é uma vontade boa, é boa. É agradável, é agradável. A gente quer o quê? A finalização. Só que tudo tem um procedimento, tem um processo para a gente avançar, para receber. É igual a nossa vida, a dia a dia. A gente nasce, aprende, né? Vai crescendo, vai andando, vai aprendendo. E por que a gente às vezes aprende tanto dos nossos pais terrenos e não buscamos aprender do nosso pai? Aquele que projetou antes dos nossos pais. Porque os nossos pais podem ser falhos, irmãos. Nosso marido, nossa esposa, filhos, todos. Mas o Senhor não é não. A vontade dele, se ele diz aqui que qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em vez da gente perguntar ao Senhor, né, mas você questiona, mas Senhor, por que eu estou passando isso? Eu sou filho, eu sou servo, eu não faço nada demais, eu sou bondoso, eu ajudo. Mas há alguma coisa que ainda não está para você receber aquela bênção. Tem alguma coisinha ali que ainda não está fechando. Porque o Senhor, ele não dá jeitinho na nossa vida. Quando ele revira um cativeiro, ele é para transformar. Nós temos que transformar a nossa mente. Porque se os nossos olhos e a nossa mente ainda estão no mundo, na casa, no carro, nas coisas, nos sapatos, nas bolsas, nos relógios, nas coisas caras, então a gente ainda está com a cabeça no mundo. E infelizmente nós temos visto muitas vezes o mundo entrar na igreja. Mas isso não cabe a nós buscar a palavra do Senhor. Se está dizendo que a gente não é para se conformar com esse mundo, não é para nos conformarmos com esse mundo. Parece injusto? Parece. Eu não vou dizer para vocês que eu nunca questionei, não, porque eu já questionei. Ficou falando, Senhor, aquele ali, misericórdia, Pai. Aquele ali, olha lá, tá com o carrão. E o teu servo trabalha, se arrebenta. Fica às vezes 12 horas, às vezes sem comer. E até o carro tá dando problema. Gente, isso é natural. Mas quando você vai para a palavra, você compreende que nada é por acaso. Tudo tem um tempo. E Jeremias falou da vontade do Senhor, que mesmo no cativeiro,
No meio de desobediência, o Senhor não esqueceu daquele povo. O Senhor não esqueceu do povo. O Senhor não esquece de nós. Às vezes, a gente está pensando que aquilo que a gente quer, o Senhor já esqueceu. Mas Ele nos surpreende, irmãos. E é no tempo que às vezes você não está pensando naquela coisa que o Senhor vai lá e pá, age. Ele age. E quando Ele age, não há dúvida. Vamos olhar para a vida de Jesus. O que Ele passou por nós. Não só o sofrimento, mas os ensinos que Ele deixou. A humildade de Jesus. Ele era filho do rei, mas Ele se comportava como uma pessoa que lavava os pés dos outros, dos discípulos. Cadê que hoje em dia a gente quer isso? Muitos estão na igreja e querem ser honrados, mas não honram ao Deus que serve. Porque você servir, a palavra já está falando, é você servir a alguém, é você fazer algo para alguém. Você quando serve a Deus, você está servindo ao Senhor. E quando você serve ao Senhor, você serve aos irmãos também. Então há um preço a se pagar em tudo, é uma mudança de mente, é uma transfiguração de quem você era para quem você tem que começar a se transformar. E em quem? Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é o que nos guia, nos guarda, porque a gente quer tudo dele, mas a gente não quer pagar o preço que ele também pagou. Na cruz, não precisamos pagar, mas nós temos que compreender que ninguém vai para o céu de qualquer jeito. Ninguém vai para o céu com o coração sujo. Não estou dizendo que só vai para o céu perfeito, não, porque até a palavra não me diz isso. Mas eu estou dizendo que a gente tem que se arrepender todo dia. Eu estou dizendo que a gente tem que transformar. A nossa vida e a nossa conduta tem que estar moldada às Escrituras. E pedir ao Espírito Santo de Deus para que Ele venha nos transformar, nos esvaziar de nós, de dentro para fora. De dentro, irmãos. Não adianta sermos árvores bonitas, plantas bonitas. Às vezes a gente olha flores lindas e quando você vai tocar é uma flor de plástico. A gente olha uma árvore linda, quando você vai ver, não tem fruto. Então a nossa transformação não foi só quando a gente aceitou Jesus, não. A nossa transformação é dia após dia. É a gente vencer o nosso eu. E é difícil demais, irmãos. É difícil demais. Eu não estou falando que é fácil, não. Mas eu sei que se a gente ouvir o Espírito Santo de Deus, procurar nas Escrituras, porque está aqui. Está tudo aqui, gente. Está tudo escrito aqui. E às vezes eu me pego rindo sozinha com Deus. Porque eu falo, Senhor, eu já passei por esse versículo. Mas eu não entendia isso. E aí eu mesmo me respondo, mas sabe por que você não entendia, Alexandra? Porque você não buscava. Porque você às vezes entrava na igreja, saía e acabou. E esperava Deus fazer, como se Ele fosse teu garçom. Que Ele viesse te servir. Mas acabou isso, gente. A Alexandra mudou porque ela começou a conhecer as Escrituras. Só perfeita? Não. Tem muita coisa para consertar ainda. Tem muita, não é pouca não. Mas o que eu pude entender é que o Senhor veio falar com esse estudo. Que independente do que a gente está passando, por mais que seja difícil, por mais que ninguém compreenda o que você está passando, esquece todo mundo e confia nos planos do Senhor. Igual a bispa falou, veio uma multidão para não deixar o cego falar com o Senhor. Haverá multidões, haverá às vezes uma só pessoa dentro da tua casa para remar contra você. Mas a palavra também do Senhor nos ensina que os nossos irmãos, nossos filhos, não são nossa parentela, porque a palavra dele, Jesus, veio para trazer a espada. Pai contra filho, né? Mãe contra filha, nora contra sogra. Então a gente já está vendo isso aí. Porque não tem como você viver com a verdade e a luz no meio das trevas, com quem não quer a verdade. Então, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, o que nós temos que crer e entender? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E para a gente atingir, há um preço, há um processo, há um procedimento. Busque na palavra qual é o procedimento que você tem que cumprir, que você tem que compreender para você alcançar o que você quer. Porque essa vontade, a gente já imagina. Ele é Deus soberano, magnífico, maravilhoso. Deu o seu filho para pagar um preço que não era dele, para nos dar a vida eterna. Rasgou o véu para que a gente pudesse
A hora que a gente ajoelhasse e falar diretamente com o nosso Pai. E às vezes a gente quer levar uma carga de coisas para o nosso Pai, mas não quer levar o principal. A podridão que nós somos. Que a gente possa viver um novo tempo, que a gente cante como nós louvamos, que é tempo de cantar, mas que a gente possa compreender que para a gente cantar, a gente vai ter que mudar. Chega de ficar do jeito que a gente está, se comportando como escravos. O preço já foi pago. Nós temos que mudar. Se pedir ao Senhor para que a gente possa entender o que está nos atrapalhando de ter uma intimidade com Ele. Não só porque nós estamos indo para a igreja quinto domingo, que é o suficiente, mas pedir a Deus para que Ele venha transformar a gente verdadeiramente. Nossa mente, nosso coração, nossos olhos, nossos ouvidos. Porque às vezes a gente é muito julgador, a gente é muito legislador. E a gente não pode ser assim. É muito bom a gente ser servido. Que nem às vezes eu falo para o meu esposo, você tem uma mulher que leva café na cama. E ele não me leva café na cama. Aí ele fala, mas você não pediu. Aí o que eu tenho que fazer? Aí o que eu tenho que fazer? Engolir. Porque ele é um pedido que eu fiz. Eu pedi um pai para os meus filhos. Não um genitor. Eu pedi um pai para os meus filhos. E o Senhor me deu. E quando a gente começa a ver tudo aquilo que o Senhor já nos deu, a gente começa a ficar grato, irmãos. Que valeu a pena. Sofreu, não entendeu, murmurou, chorou. Já falou muita besteira? Falamos, porque nós somos assim. Mas Deus também nos conhece. Então a gente tem que mudar a nossa mente. Pedir ao Senhor essa transformação. Que o Espírito Santo de Deus venha transformar a nossa vida.